Eu jamais pensei que o defeito mortal de um moleque de 13 anos iria me arrancar lágrimas. E aí, vozinho e vozinha, tudo bem com você? Eu sou Esther Tavares e sejam bem-vindos ao meu canal. O sexto episódio da segunda temporada de Percy Jackson já está entre nós e nós vamos conversar sobre ele com spoilers. Então, se você ainda não assistiu o episódio novo, pausa aqui, vai lá assistir e volta aqui que a gente precisa conversar. Então já deixa o like, se inscreve no canal porque a temporada tá quase acabando. Primeiro que esse episódio praticamente não teve que se dividir em núcleos dessa vez, já que praticamente todo mundo já estava na ilha de Polifemo. Então, dessa vez, nós vamos acompanhar a linha cronológica de acontecimentos mesmo. Esse episódio começa já confirmando pra gente que o Tyson está sim vivo depois de passar o episódio 5 praticamente sem ele aparecer, e já emenda no sonho dos Percy sobre o acampamento, onde a princípio a gente acha que aquela figura misteriosa que aparece é o Cronos. Só que logo é revelado pra gente que na verdade é a Thalia. E apesar da gente não saber agora o que esse sonho significa, mostra que essa personagem não encerrou a participação dela por aqui. Então, para acompanhar qual foi o plano do Percy e da Annabeth para resgatar o Grover e a Clarice no embalo. Já que a visão do Polifemo é bem prejudicada, mas em compensação ele tem o olfato e a audição perfeitos, ele decide se disfarçar de carneiros para poder chegar na entrada superior da caverna sem levantar suspeitas. Só que enquanto o Percy vai vigiar a saída do Polifemo, a Annabeth recebe uma chamada de Iris do Luke, que já vai dizendo que estava preocupado com ela, avisando que o Polifemo é um desafio, que ela tem que tomar cuidado, e a Ana vai dizendo, não, eu não preciso da sua ajuda. E todo o tempo ela tenta trazer o Luke de volta para a razão, ela tenta convencer ele de que ele está fazendo a coisa errada. Só que a gente sabe que o Luke já decidiu que ele não vai mais voltar atrás. E a ligação é simplesmente interrompida pelo Percy, que chega pra Annabeth dizendo, minha querida, você sabe que ele tá lhe usando e que no mínimo ele quer te distrair. E vamos só fingir que o Percy não teve um ataque de ciúmes porque ela estava falando com o Luke. E a gente percebe que o Percy não está de todo errado, porque corta a cena e a gente percebe que o Luke ligou pra Annabeth justamente para saber se ela já tinha localizado o Velocino de Ouro. Afinal, para que se esforçar se ele pode só colocar a Annabeth para ir na frente? Jamais, né? Então eles dão prosseguimento ao plano. E eu acho incrível que o Percy começa a balir simplesmente porque a Annabeth mandou ele agir que nem um carneiro. Afinal, pau mandado sim. Quando eles finalmente conseguem chegar ao topo da caverna, o Percy vê que a Clarice está junto com o Grover. E o que já ia ser difícil salvando apenas uma pessoa, vai duplicar tendo que salvar duas. Mas eles decidem dar prosseguimento ao plano. Então eles vão e jogam uma corda dentro da caverna para tentar salvar a Clarice e o Grover. Porém, justamente quando o Percy está no meio do caminho, a Annabeth percebe que o Velocino de Ouro que eles estão vendo na árvore é falso. E, simultaneamente, a Clarice consegue se libertar das amarras e avisa a eles. Aquilo é uma armadilha para eles ficarem todos presos dentro da caverna. Então, a Annabeth consegue ver o Polifemo vindo ao longe e já coloca o seu bonezinho de visibilidade. Só que o Percy não tem a mesma sorte. E o Polifemo chega e corta a corda que ele está pendurado. E eu repito, eu quero saber qual é o treino que a Clarice está fazendo. Porque o Percy cai lá de cima nos braços dela e ela agarra ele como se ele fosse um saco de feijão qualquer. Eu quero saber o que ela tá fazendo para ser tão forte. E claro que nós temos um momento de bromance entre o Percy e o Grover, onde o Grover pergunta se não é um sonho, que o Percy realmente está lá para salvá-lo. Aí o Percy vai e diz, eu acho que é mais um pesadelo, mas eu tô aqui, amigo. E mostrando que ela é sim filha de Atena, e o Percy está certo, ela tem que ser reconhecida sim. A Annabeth usa o seu boné de visibilidade para distrair o Polifemo, porque ela fica provocando ele sobre a história dele com Odisseu e ele fica revoltado. E assim ela vai atraindo ele para longe da caverna. Só que quem também aproveita essa distração é o Luke, que pega o Velocino de Ouro e também percebe que ele é falso. Enquanto isso, o Grover, a Clarice e o Percy estão dentro da caverna procurando o Velocino real. E nós temos o maior momento cão farejador do Grover, onde ele sai cheirando a caverna inteira do Polifemo, que eu acho que não deve cheirar bem, até ele achar o cheiro do Velocino de Ouro verdadeiro. Porém, quem também sente que eles pegaram o Velocino de Ouro verdadeiro é o Polifemo, que volta para a caverna. Mas quando a Annabeth tenta impedi-lo de machucar os amigos, quem acaba sendo ferida é ela. A menina fica desacordada. E eu tenho que admitir uma coisa para vocês nesse momento. Eu lembrava que nos livros o Percy usa o Velocino de Ouro na Annabeth, mas eu não lembrava o motivo. Então, quando ela foi ferida, eu fiquei, caraca, é por isso que eles têm que usar o Velocino de Ouro nela.
Eu apaguei essa informação da minha cabeça, que a Annabeth era ferida. E quando a gente acha que tá tudo perdido, que a Annabeth vai virar a camisa de saudade, o Tyson aparece para salvar o dia! E eu simplesmente não acreditei que o Polifemo ia tentar levar o Tyson na conversa, dizendo que o Tyson deveria estar do lado dele, afinal, os dois são ciclopes, logo os dois se entendem. Não, a gente é irmão, nós dois somos ciclopes. E o Tyson simplesmente vira pra ele e fala assim: o meu irmão de verdade tá ali dentro dessa caverna. É o Percy. E ele é que é o herói de verdade. Tudo que o Tyson faz, eu acho fofo. É incrível. Ele pode estar descendo o cacete de uma pessoa e eu, tipo, meu Deus, que lindo, faz de novo. Inclusive, me surpreendi com a força do Tyson. E acho que o Polifemo também surpreendeu. Afinal, o Tyson consegue empurrar o Polifemo ladeira abaixo. Ladeira não, que ele jogou ele no mar. Mas vocês entenderam o conceito. E, gente, o desespero do Percy, vendo que a Annabeth tava no chão, toda machucada. E ele sem conseguir sair da caverna. Afinal, o tamanho da pedra que fecha aquela porta, menina, eu não sei se ele conseguiria sozinho. Acho que nem com a Clarissa ajudando. E olha que a Clarissa é forte. E provando que ele consegue chegar nos melhores momentos, inclusive, disclaimer rápido. Eu queria dizer que ele chega naquela ilha, não é pro portão não. Ele tá aparatando. Porque na primeira temporada, aquilo sim tinha a aparência de um portal. Aqui não, ele só simplesmente aparatou. O universo é errado, Luke. Então o Luke chega, ele vê que a Annabeth tá ferida e ele diz: a gente precisa do Velocino de Ouro, porque só ele vai conseguir curar ela. Ela tá sendo escalada no Vasco. E o Percy, ele logo quer arranjar um jeito de levar o Velocino de Ouro pra Annabeth. Só que a Clarice não quer sacrificar a missão pela vida da Annabeth. E nesse momento nós temos a confirmação do defeito mortal do Percy. Porque ele agarra aquele Velocino e ele entrega pro Luke, sem mais nem menos. A metade da missão é só o Velocino de Ouro e ele entrega pro Luke simplesmente porque a Annabeth tá ferida. E pensar que o último Olimpiano ele vai fazer uma coisa muito parecida com isso, tá vendo? A Raiz estava lá, desde os 13 anos ele fazia isso. O Percy lá desesperado, querendo saber se a Annabeth tá bem. E o Luke, pra melhorar a situação, ele pega o Velocino, a Annabeth junto e leva embora. E, cara, depois disso, o Percy, ele fica totalmente transtornado. Porque ele também percebe o que ele fez. Ele simplesmente entregou o Velocino de Ouro pro Luke. Simplesmente porque a Annabeth estava ferida. O Percy estava totalmente desolado e eu só queria dar um abraço naquela criança. Ele totalmente triste. Mas, de novo, pra salvar o dia, nós temos ele... Tyson, porque ele volta e consegue tirar a pedra da porta da caverna. Inclusive, o Grover se apresenta e pergunta pro Tyson: e o Polifemo? E o Tyson, bem tristinho, diz assim: ele não vai mais incomodar ninguém. Eu acho que ele ficou levemente traumatizado. Paguem terapia pro Tyson. E assim, gente, o Percy dando aquele abraço no Tyson. Primeiro que o Tyson chega pedindo desculpa pro Percy, dizendo que ele poderia ter impedido o Luke de ir embora, mas ele escolheu ficar e ajudar o Percy. E o Percy não tá nem aí, ele só quer saber que o irmãozinho dele tá vivo. E eles se abraçam e, cara, e tipo assim, o Percy tem cara de quem facilmente fica vermelho. E quando ele descola do abraço do Tyson, ele tá com metade do rosto vermelho, gente. Isso é atuação. Aí todo mundo corre pra tentar alcançar o Luke, mas ele já foi embora no navio dele. Inclusive indaga como é que a gente vai atrás dele agora. E nesse momento, Tyson mais uma vez. O verdadeiro herói desse episódio foi o Tyson. Vocês notaram? O Tyson chega com a solução e diz: conheçam o arco-íris e seus amigos. O hipocampo chegou de verdade. Não é só mais distante. O hipocampo tá ali. Ai, que medo de terem sido cortados da série. O hipocampo chegou. E assim... acaba o sexto episódio. Então, eu sinto que até que aconteceu bastante coisa para um episódio que durou mais ou menos 30 minutos. Ele foi o mais curto da temporada, eu acho. Porque o episódio 5, ele teve por volta de 45 minutos de duração e esse teve só 30, então foi uma redução bastante significativa. Mas, em relação à ação, ele até que se desempenhou bem. Apesar de no começo ele ter sido mais paradinho, até engatar na ação, eu sinto que ele foi sim um bom episódio. Eu só acho que ele foi muito rápido e de repente acabou. Então agora nós só temos mais 2 episódios para terminar a temporada e temos muita coisa para resolver ainda. Mas, pelo menos esse episódio, o episódio 6, ele deixou tudo encaminhado para que o clímax final aconteça. E você, gostou desse episódio? Gostou desse vídeo? Se sim, já deixa o like, se inscreve no canal, porque só temos mais 2 episódios para a temporada acabar. E assim, gente, tô ansiosa, porque prometem uma cena de luta da Clarice contra o exército do Luke. E assim, a Clarice lutando é obra de arte. Eu tô muito animada pra ver. Afinal, filha de Ares. Apesar de ser capturada, é muito fácil.